Vamos trazer hoje um vídeo bem diferente para o nosso canal. É a última semana antes do segundo turno das eleições, tentando trazer algumas informações adicionais aí, o que o investidor pode fazer com a sua carteira, esperando aí esse resultado da eleição. Refletindo aí algumas informações que a gente vê na mídia e trazendo aí algum comportamento de algumas ações aí, principalmente depois do resultado do primeiro turno. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. A primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês é um agregador de pesquisas, né? E principalmente olhando para os investimentos, olhando duas propostas completamente diferentes e que afetam de maneira bastante diferente várias ações, principalmente incomoda a dispersão das pesquisas, né? Cada ponto vermelho é uma pesquisa com um resultado para o Lula e cada ponto azul é a mesma pesquisa, muitas, né, do lado oposto para o lado do Bolsonaro. A gente percebe que tem uma nuvem muito grande de pontos, né, e agora essas nuvens praticamente estão se encontrando. Isso indica que dentro dessa dispersão toda, né, a gente tem pesquisas hoje favoráveis ao Bolsonaro e pesquisas favoráveis ao Lula. E como o resultado da eleição ele vai ser um resultado binário, vamos dizer assim, né? Vai ser ou um ou outro. As propostas são bem diferentes para cada tipo de empresa e a gente não tem hoje nenhuma visão assim clara e dificilmente acho que tem alguém no país que consiga afirmar com 100% de certeza qual será o resultado da eleição aí no segundo turno. Vamos dar uma olhada agora nas ações de bancos. A gente escolheu dois bancos ali, depois eu vou mostrar numa tabela consolidada qual que é a estratégia de cada banco. O Banco do Brasil e o Itaú. A gente percebe que depois do primeiro turno, as duas ações subiram, né, tiveram uma alta significativa. As ações do Banco do Brasil tiveram um comportamento muito mais nervoso, evidente por ser uma estatal, né? E inclusive ela subiu muito mais do que o Itaú e caiu muito mais que o Itaú com essa oscilação que a gente teve aí conforme foi se variando aí a expectativa de uma campanha ou de outra. Então a gente percebe que Banco do Brasil seria uma ação de muito maior volatilidade do que o Itaú nesse momento. Escolhemos agora duas ações de energia elétrica, a Eletrobras e a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista ela tem um comportamento bastante moderado, está em amarelo no gráfico, e a gente percebe que a Eletrobras ela varia bem menos que o Banco do Brasil, é verdade, mas consegue variar mais do que a Transmissão Paulista à medida que vai avançando aí e que vai tendo uma expectativa maior ou outra de vitória, tanto de um candidato quanto de outro. Então a gente percebe uma oscilação um pouco mais forte de Eletrobras, inclusive há propostas do próprio Lula de que se ele ganhar, ele pode eventualmente até reverter a privatização da Eletrobras. Eu acho algo muito difícil, poderia dar muita discussão, e especialmente com o Congresso que hoje está com uma participação muito maior do lado do Bolsonaro, mas não deixa de ser uma ameaça para a empresa. E, por outro lado, a vitória do Bolsonaro poderia levar o resultado da Eletrobras fica como está, ela segue privatizada e sem nenhuma ameaça. Na área de petróleo, temos aí um resultado bastante interessante. Em azul, a Petrobras e em amarelo, a PetroRio.
a gente percebe que a PetroRio ela tem um comportamento muito mais próximo ao comportamento do petróleo, e a Petrobras ela tem essa oscilação, principalmente agora nas últimas semanas, que vai chegando muito próximo. A eleição ela deu uma subida bastante alta e agora caiu no início dessa semana, então é um risco aí muito maior, né? Há reportagens, inclusive, que apontam, se o Bolsonaro ganhar, a Petrobras pode ter uma valorização de 50% nas ações. É evidente que com a discussão até mesmo da privatização da empresa. E, por outro lado, com o Lula ganhando, volta aquela ameaça, né, que já aconteceu no passado, né? As ações da Petrobras chegaram a valer aí, acho que em torno de R$ 4 ali no final do governo Dilma. Então, são expectativas completamente diferentes. Ela é uma ação que deve oscilar muito aí, caso se tenha um resultado ou outro depois da eleição. Nesse cenário, eu diria até que as ações da Petrobras elas seriam uma carteira de risco, né? Uma ação de risco para esse período. Em termos de construtoras, a gente percebe aí a Cyrela e a MRV. A Cyrela ela teve uma valorização bem significativa no primeiro turno. Já a MRV ela ficou indiferente e tem apresentado uma queda aí ao longo do mês. A Cyrela, por sua vez, ela teve um resultado muito mais positivo que a MRV, para quem investiu aí ao longo desse mês. Portanto, a Cyrela dá essa impressão de ser uma ação mais defensiva aí com o resultado da eleição, até porque com a evolução aí das pesquisas do segundo turno, ela tem se mostrado aí indiferente, de certa forma. Nessa outra parte temos as ações de shoppings, então BR Malls e Multiplan. De certo modo, as duas ações elas tiveram uma valorização depois do primeiro turno, mas a Multiplan ela ficou aí um certo nível de estabilidade e a BR Malls também. Então, assim, nas duas, de certa forma, varia um pouco, aparentemente, aí, com o resultado que vier no segundo turno. E, por fim, o último grupo de ações, a Vivo e a TIM na área de telecomunicações. A gente percebeu aí que a TIM, especialmente, ela apresentou um ganho de imediato logo no primeiro turno, depois devolveu esse ganho e agora, recentemente, ela teve um outro aumento. Já a Vivo, se a gente comparar nesse último mês, ela tem apresentado uma tendência de queda. Bom, vamos apresentar então a carteira para cada uma das situações, com Bolsonaro, com Lula e uma carteira defensiva. Tanto em bancos quanto elétricas e petróleo, a gente tem as empresas que nasceram como estatais, né? Banco do Brasil e Petrobras ainda são, Eletrobras deixou de ser. Com o Bolsonaro, uma operação de venda, né, das três empresas, no caso do Lula. Na defensiva, o banco teria o Itaú, Transmissão Paulista para elétricas e PetroRio para petróleo. Já a construtora, Cyrela com Bolsonaro e MRV com Lula, e a defensiva seguiria a Cyrela. Em shopping, Multiplan com Bolsonaro, BR Malls com Lula, e Multiplan na carteira defensiva, sendo que a gente viu que as duas ações variaram muito pouco recentemente. E telecomunicações, Telefônica com Bolsonaro, TIM com Lula e TIM na carteira defensiva. Todas essas ações e recomendações foram de uma reportagem publicada no Estadão. Caso queira dar uma olhada, eu vou deixar o link ali para que você possa conferir a reportagem na íntegra e com todas as informações que foram passadas. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma em seus estudos. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ações. E se gostou do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.